grande dia, né? Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Números, capítulo. Eu vou dar uma explanada aqui no Números 16, mas nós vamos ler mesmo o Números 17. Mas antes de eu ler a palavra, eu vou contar um testemunho que aconteceu lá na roça com a minha mãe. Primeiro eu quero agradecer a pastora Andréia, pastor Edivaldo, Gilvan. Quero agradecer essa igreja pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando do amor de Deus, daquilo que Ele fez em nós, daquilo que Ele ainda há de fazer em nós e através de nós. Amém? Amém. Eu quero pedir a vocês que curvem as nossas cabeças. Nós vamos fazer uma pequena oração. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelos louvores. Nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui na sua casa, para prestarmos esse culto ao Senhor nessa noite. Ó Deus, o que nos inspira, Pai, nessa noite é a gratidão, porque o Senhor nos impulsionou, Pai, a estarmos aqui nessa noite para adorar o Senhor. Sabemos, Pai, que se nós formos olhar para dentro de nós não estaremos aqui. Deus. Mas o Espírito do Senhor nos encheu de tal forma que nos atraiu, Pai, para estarmos aqui nessa noite. Então, por isso, Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem segurado nas nossas mãos. O Senhor tem falado conosco, como o Senhor falou nessa noite, nos louvores, nas orações que já foi feito aqui na sua casa. E por isso, Pai, nós te agradecemos, porque ainda o Senhor vai falar. Muito obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Então, como eu estava falando, eu vou contar um pequeno testemunho que aconteceu lá na roça. A minha mãe tem uma roça muito pequenininha lá numa cidadezinha chamada Taquaraçu. E lá ela tem algumas hortas, e ela plantou um pezinho de pimenta. E o pezinho de pimenta bem pequenininho assim, e ele estava carregado de pimenta. E agora as galinhas iam lá e ficavam comendo as pimentas dela. Aí a minha mãe falou assim: eu vou pegar uns galhos aqui umas lascas de bambu e vou cercar essa pimenta para proteger ela, para as galinhas não comer ela. E assim ela fez. Foi lá no quintal, pegou umas lascas de bambu e cercou um pezinho de pimenta. E aquele pezinho de pimenta ficou protegido ali com aquelas lascas. Aí quando eu fui na casa dela para visitar, eu falei assim: mãe, que lindo que está aqui esse pezinho de pimenta. E eu peguei uma lasca daquela e puxei. Quando eu puxei a lasca, estava cheia de raiz. Tinha brotado a lasca. Era uma lasca que não valia nada, assim. Ao ver os olhos, né, estava lá seca, sem vida, jogada lá. Mas quando ela enfiou ela na terra ali, aquelas lascas todas brotaram. Então ali começou a dar, deu raiz e deu uns pendões assim, desse tamanho, assim, uma lasca de bambu. Por que eu estou falando isso? É porque nós vamos falar uma palavra hoje poderosa acerca do florescer. Amém. Florescer no jardim de Deus. Amém, Jesus. Quando a gente pega a Bíblia, no livro de Gênesis, você vai ver lá um homem que foi chamado por Deus. E Deus falou com ele assim: Noé, pega algumas árvores, algumas lascas talvez, e construa o quê? Uma arca. Aqueles pedaços de madeira não tinha vida. Por quê? Porque as que estavam lá cortadas, seca, não tinha vida.
E assim ele fez. Aí nós sabemos toda a história, que teve o dilúvio. E depois, quando passou todo o processo do dilúvio, Noé soltou uma pombinha. E agora aquela pombinha volta, eu estou resumindo aqui, aquela pombinha volta com um galinho no seu ninho. E aquele galinho estava seco. Há um mistério aí nesse negócio. Não há mistério? Por quê? Porque a Bíblia nos fala que a água inundou tudo e todos os seres morreu. Quem já leu lá a história de Noé? Não é assim, Gilmar? Só os peixes que morreram afogados, né, Gilmar? Eu lembrei, viu? Da pegadinha, você lembra? Você fez comigo? Então, quando você vai ler o livro de Êxodo, você vai ver também a mesma coisa acontecendo com Moisés. Quando Deus chama Moisés e fala com Moisés assim, Moisés, né, fala lá na sarça, que Deus fala com ele, que ele tem que libertar o povo. E agora Moisés vai com um pedaço de madeira nas mãos, que é o cajado, e ali aquele pedaço morto, porque ele estava seco, né? E quando ele joga no chão com a autoridade que Deus deu para ele, ela virou o quê? Uma serpente, não é isso? Estão comigo? Amém. Então, beleza. Então ali aquele pedaço de madeira, sem autoridade de Moisés, era um pedaço de madeira seco. Agora Moisés dá uma caminhada e vai ali em frente ao Mar Vermelho. Ele tinha ali, eu imagino o desespero que aquele homem ficou diante daquele mar com uma multidão com ele. Ele olha para o céu e Deus dá para ele uma autoridade e fala com ele: toca, que o mar vai o quê? Abrir com as narinas de Deus, que está escrito lá no livro de Êxodo, né? O mar foi aberto, mas foi a autoridade que Deus deu para ele com um pedaço de madeira morto, mas com autoridade foi aberto o mar. Ok? E agora, quando a gente lê aqui o livro de Números, a gente vê algumas pessoas que tiveram algum desconforto com seus líderes. Depois, na sua casa, você vai ler o livro de Números 16, e você vai entender bem assim, que eu estou dando só uma explanada aqui na palavra. E eles não teve, eles conheciam quem foi Moisés, quem foi Arão, eles conheciam esse povo todo. Eles comungavam com eles a mesma fé, mas eles não estavam no mesmo espírito que estava um grupo de pessoas, um grupo de líderes. Era um grupo de líderes que temia a Deus, que servia a Deus, e um outro grupo era infiel, era desleal. Aí houve lá um tumulto e entristeceu muito o coração de Moisés, que Moisés, ele simplesmente falou uma palavra e Deus deu uma ordem para ele que convocasse aqueles líderes. E ali, quando a gente vai ler, o dia que eu li isso aqui, eu chorei por dentro, porque a Bíblia fala que quando eles estavam lá todos reunidos líderes, aí Deus dá uma ordem para Moisés e fala assim: Moisés, chama esse povo, a família de Corá toda, o Coré, uns falam Coré, outros falam Corá, mas enfim, eu vou falar Corá. Pede o povo de Israel para afastar desse povo, deixa só eles aqui. E a Bíblia fala que a terra se fendeu, abriu uma boca, é como se fosse uma boca, e a terra engoliu esse povo todinho, os desobedientes. E a Bíblia fala aqui no livro de Números 16, depois vocês vão ler, eu vou ler o 17, lê na sua casa,
E agora, Deus chama Moisés de novo. Aí acontece mais outro tumulto, outro desconforto com o povo. Que aí Deus dá uma enfermidade para eles. E Deus dá uma ordem para Arão para levar o incenso, né, lá no tabernáculo, para oferecer uma intercessão. E ali aquela praga é cessada através da intercessão. O poder que há na intercessão, né, o poder que há na oração. Se nós soubéssemos quanto que a oração é poderosa, olha o que aconteceu. Eles estavam sendo destruídos. A Bíblia fala aqui que já tinha morrido 250 pessoas com essa enfermidade. Aí, quando eles foram oferecerem um tempo de oração, um tempo de intercessão, um tempo de clamor, foi cessado. Cessou aquela enfermidade. E agora Deus chama Moisés e fala com Moisés assim: Moisés, nós precisamos de fazer uma reunião e você vai chamar 12 líderes e vai pedir cada casa desses líderes que vai trazer um bordão ou um galho. Aí agora você pega a sua Bíblia, e quem trouxe Bíblia, eu ainda estou muito, assim, eu gosto muito da Bíblia de papel, então você vai ler e nós vamos ler junto aqui. Números 17. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e receba deles bordões, um pela casa, de cada pai de todos os seus chefes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreva o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão você escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça de cada casa de seus pais terá um bordão. Ponha esses bordões na tenda do encontro, diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês. Então Moisés falou aos filhos de Israel, e todos os seus chefes lhe deram bordões. Cada um lhe deu o segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles estava o bordão de Arão. Moisés pôs esses bordões diante do Senhor na tenda do testemunho. Bom, até aqui. Então, eu fiquei assim, muito impactado com essa palavra, quando eu estava lendo essa palavra. Ontem eu falei um pouco dessa palavra no culto de mulheres. E na hora que eu estava falando, e Deus, assim, né, começou a falar comigo, começou a falar com a igreja, a respeito desses bordões. E por que foi o bordão de Arão com o nome de Levi? Os levitas, eles já tinham uma herança, que já tinha sido dada por Deus. Então, os levitas, a herança deles não era terrena, a herança deles era espiritual. Agora nós vamos ler aqui o 8. No dia seguinte, esses bordões ficaram a noite toda escondidos. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi havia brotado, e tendo feito sair brotos, haviam produzido flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e
como o Senhor lhe havia ordenado. Assim fez. Então os filhos de Israel disseram a Moisés: eis que vamos morrer, estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que todos vamos morrer? É uma pergunta, né, que eles fizeram. Será que todos vamos morrer? Mas ali eles não sabiam que ali estava nascendo a vida através daqueles corderos. Então eu achei muito maravilhoso que, lembra que eu falei, um pedaço de madeira foi colocado ali na terra e brotou raízes. Deu ali, e aquele bambuzinho não deu fruto, mas porque não dá fruto, né? Mas ele deu ali raiz. E ontem eu falei algo muito assim, pertinente a respeito da raiz. O que eu falei? Que quando nós cremos, quando nós conhecemos ao Senhor Jesus, a gente passa pelo processo, o processo da raiz. A raiz é necessário que ela tenha a profundidade para que nós produzimos frutos. Que fruto que nós vamos produzir? São as pessoas que nós vamos alcançar através da nossa vida. Às vezes tem pessoas que nós não vamos falar de Jesus para ela, mas quando ela passar alguma dificuldade, alguma adversidade, ela vai ver que você é diferente. Por quê? Porque você tem Jesus na sua vida. E para essa raiz, ela ter essa profundidade, nós precisamos de nos posicionar como servas e servos autênticos do Senhor. Porque a gente vê várias pessoas falando que serve a Deus, que é cristão, né, pastora? Mas quando nós vamos ver o posicionamento, a gente tem algumas dificuldades. Mas nós vamos orar e Deus vai alcançar o coração dessa pessoa também. Amém? Para que ela venha produzir frutos e frutos permanentes. Sim, Deus. Nós precisamos de produzir frutos que vão ser permanentes, né, pastor André? Permanente. Pessoas que são apaixonadas por Jesus. Olha, eu tenho, né, observado alguns louvores românticos na igreja, né, pastor? Que romantiza tudo, o evangelho é um romance, mas o evangelho não é romance. O evangelho, nós precisamos de nos despir daquilo que nos impede de relacionar com o Senhor. Sim, Deus. Agora eu quero que vocês abram o livro de Colossenses. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, do verso 1. Olha o que está escrito nessa palavra, gente. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluia. Olha que palavra. Aqueles líderes, exceto o Arão, eram homens que foram escolhidos para estar na liderança, para guiar o povo. Porém, eles estavam pensando
ouvindo a palavra ali, vendo, ouvindo, mas aquilo não, você não está absorvendo a palavra. Já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo também. Mas quando nós buscamos Deus no nosso lar, a gente presta um culto à nossa casa, nosso tempo de oração, tempo de louvor, tempo de leitura da palavra, um tempo de busca ao Senhor. Quando nós vamos prestar um culto, ou numa célula, ou uma visita, ou um culto aqui na casa do Senhor, algo tem que fazer a diferença. Precisamos de sentir algo diferente na nossa vida. Sim, Deus. Veja bem, tem uma árvore que eu não sei o que é, se é o bambu, se é a tanga. Eu só sei que tem uma árvore que ela, para baixo, ela cresce, a raiz dela precisa de descer a profundidade durante 5 anos, para depois aparecer um pedacinho assim, que ela está viva. Bambu chinês. Hã? Bambu É o bambu chinês. chinês, né? Então, às vezes, e olha, para essa raiz passar a profundidade, ela precisa de passar, ela passa as terras, né, empurrando a terra, e depois da terra tem uns lençóis que chamam lençóis freáticos. Para ela chegar nesses lençóis freáticos, ela precisa de passar muito obstáculo. E quando ela passa nos lençóis freáticos, ela encontra com uma rocha que é a pedra. Aí as suas raízes, aqui eu vou me conjecturar, eu imagino as raízes olhando assim, gente, e agora? O que eu vou arrumar aqui? Já passei os lençóis freáticos, agora tem essa rocha. Eu vou fazer uma conjectura muito legal, sabe o que é? Essa rocha é Cristo, e você sabe o que essa raiz faz? Abraça Cristo, que é a rocha. Amém. É nós. Quando nós estamos nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, do dia a dia, os problemas terríveis, as circunstâncias, nós precisamos de fazer como está escrito no Salmo 46. Quando eles dizem assim: o Senhor é o meu Deus, é o meu refúgio e fortaleza na hora da angústia. Quando os irmãos de Corá escreveu o Salmo 46, eles precisaram de procurar Deus dentro da alma deles, porque a angústia estava muito grande dentro deles. Ai, Deus. Então, quando nós estamos, porque nós vamos passar diversidade, muitas, É, Deus. mas nós precisamos de ser como essa raiz, de abraçar a rocha, e nem o vento, nem os lençóis freáticos, com toda a sua braveza, vai nos arrancar da presença de Deus. Verdade. Nós precisamos de pensar não nessa vida e não aqui terreno. Precisamos de pensar naquilo que está reservado para nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ao céu que nos Aleluia. aguarda. Sim, ó Deus. Quando a Júlia era pequena, eu falava para ela assim: Júlia, olha para o céu. Aí ela olhava, você está vendo aquele monte de estrela? Aí ela: estou. Está vendo que tem a escuridão e tem as estrelas? Assim, Júlia, assim como nós estamos vendo a estrela no meio da escuridão, Deus, quando Ele olha para nós, Ele vê nós com a luz piscando, indo para o culto, indo para a cela, indo para o serviço. Quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai fazer, pagar uma conta, aonde que nós estivermos, nós precisamos de brilhar a luz de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Porque nós somos a luz da terra. Aleluia. No dia você vê a claridade do dia, mas há uma negritude na atmosfera dos demônios querendo atacar nós. Mas eu vejo pelos olhos da fé o exército de anjos nos guardando, porque o Senhor tem nos guardado, porque Ele nos ama. Aleluia. E Ele tem, e Ele vai fazer algo sobrenatural em nós e através de nós. É, Deus, é verdade. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu começo a imaginar aquilo que Deus já fez em nós e daquilo que Ele ainda vai fazer
fazer. O bordão de Arão, ele foi, se fosse assim, olhando humanamente, como que aquele bordão brotou, sendo que ali não tinha água, não estava colocado em terra, mas no mundo espiritual, aquele bordão estava nas mãos do próprio Deus, como eu e você está. E o que Deus espera de nós é que nós venhamos ter raiz, é que nós venhamos produzir flores com cheiro suave. Aleluia. Eles exalam o bom perfume de Cristo. Glória a Deus. Não estou falando de rosa de Saron. Não. Eu estou falando do perfume de Cristo. Aleluia. Aleluia. E por onde nós passarmos, nós precisamos diligentemente de exalar um bom perfume, que é o perfume de Cristo. Aleluia. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui nessa noite temos exalado esse bom perfume. Eu creio, Deus. Aleluia. Porque o inimigo não tem poder contra nós. É verdade, A Jesus. luta não tem poder contra nós. Verdade. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas saiba de uma coisa: a sua raiz está agarrada na rocha. É, Deus. Oh, glória. Sim, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ah, como é bom saber que nós exalamos um bom perfume. Sim, Deus. Você pode usar o perfume mais Aleluia. caro. O Glória perfume, a você Deus. pensa assim: meu Deus, como que eu vou usar esse perfume? Só em ocasiões assim propícias. Mas o perfume de Cristo não. O perfume de Cristo você exala em qualquer lugar que você estiver. É verdade, Jesus. E você exalando o perfume de Cristo como flores, nós vamos dar fruto. Olha que lindo. Eu creio, Deus. Aleluia. Que fruto nós vamos dar? Glória, Que fruto eu glória, tenho dado? Que fruto você tem dado? O fruto aqui fala de pessoas. Nós precisamos de produzir fruto do reino. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas para nós ter um bom perfume, para nós produzir fruto, é necessário que as nossas raízes estejam agarradas, abraçadas com Cristo. E para as nossas raízes abraçar Cristo, há algumas coisas que precisamos de fazer. Que coisa, pastor, que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de ter uma vida de oração. Aleluia. Nós precisamos de ter uma vida de leitura da palavra. Sim, ó Deus. Nós precisamos de ter comunhão com os nossos irmãos. Nós precisamos de nos posicionar quem nós somos, na nossa identidade em Cristo Jesus. É porque a expectativa do mundo é que nós venhamos nos apresentar como filhos amados do Senhor. Aleluia. É, Deus. Oh, glória. E aqui está essa palavra do livro de Colossenses. Olha, nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Como que nós éramos outrora, nós éramos um pedaço de madeira sem vida, não tinha vida espiritual. E agora o Senhor nos escolheu. No meio de tantos, o Senhor nos escolheu para fazer a diferença. E nós temos vida, mas vida em Cristo. Porque nós estamos mortos para o mundo, mas estamos vivos em Cristo Jesus. Olha que lindo. Aleluia. Olha que lindo. Quantas pessoas que olham para nós e falam assim: ah, eu queria ter o seu sorriso. Eu queria ter o sorriso que você tem. Mas eles não imaginam que nós estamos passando em um processo. E às vezes estamos igual um bambu, abaixado no pó, mas buscando no Senhor um refúgio, buscando nele a fortaleza, porque Ele é a nossa fortaleza. Meu Deus. Aleluia. Ele é o nosso socorro. Sim, ó Deus. Presente na hora da angústia, Aleluia. na hora da adversidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Esses homens aqui, Arão não precisou de falar nada para seu ninguém. Ele só se posicionou
diligentemente, olha, é diligentemente rápido de como nós estamos nos posicionando diante do Senhor. É, Deus, é verdade. Porque está mais perto do Senhor nos buscar do que eu chegar lá na casa da minha sogra. Eu já estou nesse nível. Muito mais breve o Senhor buscará a igreja dele. Todos os sinais estão nos dizendo isso. Sim, Deus, é Então verdade. é necessário. Lembra daquela palavra sempre que o pastor Elton sempre fala? O arrependimento. O que é o ranger de dente que está escrito? O ranger de dente é nada mais, nada menos que o arrependimento tardio. Eu imagino aquele povo sendo engolido pela terra. E a Bíblia fala que de longe ouviam o grito daquele povo, das crianças. Olha isso. Ouviam de longe os gritos que a terra veio. Então nós precisamos de nos despertar. É tempo de despertamento. É tempo de nós nos posicionar naquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Verdade, Jesus. Aleluias. Não vamos olhar para as coisas dessa vida. Não vamos ser terrenos. Vamos ser seres espirituais. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero convidar vocês a colocar-se de